Aí, já estamos ao vivo. Orlando, Letícia, de novo. Vamos fingir que a gente não tinha se visto ainda. Boa noite. É uma alegria muito grande estar com vocês. O Orlando a gente teve sexta-feira, né? E é uma alegria a Letícia estar participando. O único problema é que nós fizemos propaganda e a Aninha também fez propaganda do abraço da Letícia, que é um passe. Aí um monte de gente vai pedir. Eu vou abraçando assim, ó. Eu falei que chega. Gente, como eu falei para vocês, muito obrigado. A gente brinca sempre que a gente realmente ganha amigos na doutrina e vocês são um casal que a gente realmente tem um carinho muito grande, uma gratidão muito grande pelo carinho que vocês acolheram a gente. Então é uma alegria, fique, aproveitem a parábola, todo mundo adora, tem sido uma coisa que as pessoas têm usado até para o evangelho no lar. Então tem tido um retorno muito bacana, principalmente nesse momento tão difícil que a gente está passando, né? Então, gente, fiquem à vontade. No finalzinho eu só entro para falar tchau, para não perder tempo com vocês aí, se não atrapalhar vocês. Ok, então. Fiquem à vontade, gente. Manda um beijo Bom pra trabalho. Aninha. Ela vai estar online já já, ela deve estar por aí. Gente, Ok. até já. Até. Ok. Então, boa noite a todos. Boa noite. Uma alegria estar aqui com o Alexandre, a Ana, casal amigo nosso, que temos muito carinho. Quando estivemos aí em Pederneiras, na casa da nossa querida amiga Eva, nós conhecemos esse casal aí maravilhoso, que já faz parte aí da nossa convivência. O Alexandre esteve conosco, inclusive na última psicografia que ocorreu em Osasco, São Paulo, né, antes de entrarmos nesse processo de isolamento. E o Alexandre foi um dos expositores que proferiu ali a palestra junto conosco. Aproveitar esses 2 minutinhos que nós temos antes de iniciar, que toda terça-feira nós estamos realizando uma live às 19h30, portanto amanhã. Nós estamos estudando a obra Amor sem a Deus, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito do jovem, que na época tinha 24 anos quando desencarnou, Walter Perrone. Um livro que foi organizado pelo Dr. Hércio Arantes e que nos traz muitas reflexões, nos traz muitos temas no que diz respeito a essa questão do intercâmbio entre o mundo espiritual, o cenário do mundo espiritual e esse mecanismo, esse intercâmbio das cartas consoladoras. Enfim, são N situações que são refletidos nesta obra, sempre à luz da doutrina espírita, sempre à luz dos ensinos dos espíritos, organizado e codificado por Allan Kardec. Então, vocês são nossos convidados para a próxima live amanhã, que é o número 5. E nós criamos também, de 15 em 15 dias, que pode ser quarta ou quinta, depende do convidado, a data possível do convidado. Nós criamos uma live chamada Cantinho Espírita, onde eu convido amigos para participar, para refletirmos também sobre variados temas da doutrina. Quarta-feira passada tivemos a presença do nosso amigo John Harley, Pedro Leopoldo, que nos falou muito do Chico, falou dos 2 livros biográficos que ele lançou e está lançando o terceiro. E quinta-feira agora nós vamos ter um encontro com um casal amigo de Uberaba, o Sérgio Santos e a Marlene, que irão fazer um musical aqui. Vamos ficar à vontade aqui. O Sérgio já me passou qual o programa das músicas.
São músicas maravilhosas, tem músicas que são lançamentos do seu novo CD. Ele também soltou aí um novo trabalho, que são, na realidade é um pendrive com 200 músicas que ele selecionou das mais de 300 que ele tem compostas, né? E que também gerou a melodia e as músicas. Então também fiquem atentos, porque nós estaremos trazendo outros expositores ou alguém da área da arte espírita. Nosso tema que fomos convidados a refletir nesta noite a respeito das parábolas, né, que estão sendo estudados pelos nossos irmãos, Caminhos do Bem e hoje nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. Então eu peço licença para ler e lendo a parábola e parando e comentando nos itens, para que nós não percamos nenhum dos ensinamentos que contém nesta parábola. E eu vou pedir licença para vocês, que o talento é dele na fala, e eu volto daqui a pouquinho, tá bom? Até depois. E Mateus, no capítulo 25, 14 e 30, versículos 14 e 30, capítulo 25 está em Mateus. E inicia a parábola dizendo que, porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Então, aqui já temos uma reflexão. O homem a que reporta a parábola é Deus, é o Criador, é a fonte da vida, é a providência divina para com todas as criaturas. E os servos, né, eles representam os homens, seus filhos, a humanidade, nós, eu, vocês que estão aqui na live, nós todos estamos aqui representados na parábola como os servos, que entregou-lhe os seus bens, ou seja, a providência divina, criando-nos, permite-nos e nos transfere através do universo, da vida, de todos os recursos da natureza. Ele nos possibilita e nos entrega como recursos da nossa evolução esses bens que nós usufruímos na nossa existência, evoluindo, aprendendo, conquistando novas experiências, enfim. Então, o primeiro trecho aqui já está definido, né? Um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Então aqui nós já temos uma reflexão muito importante, porque fica-nos a indagação, né? Porque a um ele entregou 5, a outro entregou 2 e a outro entregou 1. Se Deus, que representa a justiça e o que significa a imparcialidade, parece que fica-nos difícil, numa fé raciocinada, compreender essa distinção de fornecer os talentos para 3 personagens aqui, que são os servos, né?
na parábola. Então, a doutrina espírita vem nos auxiliar, vem nos trazer uma chave que nos faz compreender a questão aqui colocada, quando nós entendemos o princípio da reencarnação. Ou seja, cada um de nós está evoluindo, está aprendendo e, pelo seu esforço próprio, vai se capacitando a cada existência em condições intelectuais e em condições morais. Uns avançam mais depressa, outros ficam na retaguarda, outros ficam entre os que avançaram e os que estão na retaguarda, os que estacionaram, e cada um vai se capacitando, através das várias existências, a conquistar o seu acervo de sabedoria e o seu acervo de amor, de amorosidade, né? Dos sentimentos, das emoções. É por isso que encaixa agora no sentido que a um foi dado 5, a outro foi dado 2 e a outro foi dado 1, né? É claro que o talento aí representa moeda, não é? Mas é um simbolismo, no sentido de que o talento, nós temos que buscar o espírito da informação, né? A letra mata, mas o espírito vivifica. Os talentos é muito mais abrangentes. Então, cada um de nós, quando estamos faceando a nova existência, a cada um de nós, segundo a programação da reencarnação, segundo os tesouros e os méritos que já adquirimos, nós vamos tendo recursos a mais, não é? Diante dos nossos méritos. E esses recursos, que são os talentos, nós vamos ver a questão da saúde, a questão da inteligência, a questão da sabedoria. Então, são valores que cada um está presente como um talento, como um empréstimo, como um recurso que Deus está nos favorecendo, a família, a nossa profissão, a nossa condição religiosa, o nosso âmbito onde vivemos, né? Aonde estamos aqui ligados na presente encarnação. Então são todos os talentos necessários, os recursos necessários que Deus nos empresta, não é? Para a nossa caminhada, para o nosso aprendizado, segundo a capacidade, ou seja, aquilo que cada um conseguiu entesourar nas existências em que vem realizando através desse processo, essa caminhada de nossa evolução. E tendo ele partido, que é um simbolismo, e que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5. Aqui nós podemos também, paralelamente, compreender também num outro sentido, de que a questão dos talentos, dos recursos, nós poderemos colocar níveis de responsabilidades. Evidente que em tudo que nós aqui estamos realizando na nossa vida, em família, em sociedade, no nosso ambiente evolutivo, independente dos cargos, das condições que nós estamos no cenário social, não é? Independente, nós todos temos responsabilidades. Evidentemente que a responsabilidade, por exemplo, de um governante, a responsabilidade de um médico agora, que pode estar dentro de uma UTI ou num centro cirúrgico, realizando uma cirurgia delicada, e aquele, por exemplo, um controlador, né, dos aviões,
que estão ali à frente de um monitor, estão controlando todas as rotas, estão controlando o tempo, enfim, cada situação nós vamos ter grau maior de responsabilidade e outros que têm responsabilidade, mas num grau, vamos dizer assim, intermediário ou um grau menor. Então nós podemos colocar a questão da quantidade, aí quantificando a questão do talento, como grau de responsabilidades que nós temos perante os compromissos que assumimos quando reencarnamos. Então aquele que recebeu 5 talentos, ele negociou e granjeou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou outros 2. Mas o que recebeu 1, ele cavou, ele teve medo, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então nós estamos vendo aqui atitudes perante os talentos que nós temos. Então todos nós não estamos aqui caímos de paraquedas no mundo. Todos nós estamos dentro de uma programação e de um planejamento em que se inseriu recursos, que são os talentos, que visam, dentro do cenário do nosso aprendizado, cooperar para o nosso avanço, para a nossa evolução. Então, esses recursos, a pergunta é clara: o que nós estamos fazendo? Nós, já é uma reflexão diante da parábola, com esses recursos. Aquele aqui da parábola que teve 5, ele multiplicou com mais 5. Ele se esforçou, ele utilizou bem dos recursos que estão em suas mãos. Aquele que recebeu 2 também realizou com eficácia, com êxito e multiplicou esses recursos. Depois nós vamos dar exemplos. Entretanto, o que ganhou 1, ele não utilizou de forma adequada, né? Ele não utilizou de forma correta os recursos que ele recebeu das leis divinas do Criador para o cenário que ele necessita, que é o que realmente ele carece para o seu aprendizado. Aí vem uma questão interessante na parábola. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então veja, nesse processo de aprendizado e de evolução de cada um de nós, com os talentos que nós recebemos, existe uma metodologia, né? Jesus já deixa explícito aqui que existe para todos nós uma metodologia nesse processo do nosso aprendizado que chama auditoria, que chama-se inventário, ou seja, a partir de um ciclo que nós estamos em processo de aprendizado e de exercício, de execução da prática ou não dos recursos que nós temos, que são os talentos, em dado momento é muito natural, não para, nós vamos depois finalizar a parábola nesse sentido, não para criar nenhum processo de castigo ou qualquer processo de punição, né? Nós, para o nosso próprio processo de entender o que está acontecendo com aquilo que nós estamos usando, dos recursos que recebemos de empréstimo de Deus, que será um benefício, um aprendizado para nós, em dado momento todos nós receberemos da divina providência
o sentido, a avaliação, né, daquilo que está em nossas mãos. Isso daí é natural e é o processo da nossa avaliação e para projetarmos novas perspectivas a partir desse momento que esse ciclo se encerra. Então aqui, quando nós vemos, e muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez conta com eles, são os momentos adequados em que a lei divina pergunta para nós: os recursos que eu te emprestei para o teu aprendizado e evolução, o que você fez com eles? Não no sentido de que se você errou, vou punir e te castigar, mas para que nós possamos entender como está ao ferir o nosso processo de evolução, né? E então, aproximou-se que recebera 5 talentos e trouxe outros cinco, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O que significa isso? Toda vez que nós utilizamos de forma eficaz, de forma proveitosa os nossos recursos, toda vez que eles se multiplicam, e o que significa isso? Significa que o recurso que nós tivemos não só fez o bem para nós, mas principalmente ele se estendeu, ele se multiplicou em benefício a outros, onde nós podemos então multiplicar o que ganhamos em favor dos outros, seja em qual área que nós estamos atuando. E dentro de cada, não importa só a área profissional, mas o que estamos fazendo com esses talentos dentro da família, o que estamos fazendo com esse talento dentro da sociedade em si. Agora, nesse momento, todos nós que estamos enfrentando uma provação barra expiação global, coletiva. Todos nós estamos inseridos neste processo. O que estamos utilizando no nosso talento que todos nós, aqui eu antecipo, recebemos um talento precioso para todos nós em ponto de igualdade. E foi o talento da Boa Nova, o talento dos ensinos do Mestre que estão no Evangelho. Todos nós, e em outras religiões, que não sejam os cristãos, eles também receberam talentos de Deus. Então a pergunta hoje é neste sentido: o que nós estamos fazendo diante desse processo provacional expiatório com os nossos talentos, os talentos da Boa Nova? O que estamos fazendo com o talento da tolerância, com o talento da paciência, com o talento do respeito, com o talento da indulgência, com o talento da compreensão, com o talento da caridade, o talento da caridade moral, o talento da caridade material. Enfim, este cenário está nos convidando a perguntar a nós mesmos: o que estamos fazendo com o talento das redes sociais? Diante dessas dificuldades que estão existindo, é natural que nós tenhamos o nosso campo de opinião e de ideias, mas nós não temos o direito de fomentar a desarmonia, de fomentar a desunião, de usar o talento, de enterrar o talento como fez o outro, que significa o egoísmo. Utilizar então de forma equivocada as ofensas, as incompreensões, não é? Nós temos que fazer uma auditoria interior. Nós podemos hoje utilizar dos mecanismos da tecnologia
de expor as nossas opiniões e ideias, mas não está dentro daquele ensino do mestre de criar situações de ofensas, de criar inimizades um com os outros, não é? Nós precisamos ver como estamos utilizando o talento da boa nova. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, ele também foi abençoado, vamos dizer assim, foi contemplado com a alegria do Senhor, que significa o quê? Que são os méritos naturais de quem utilizou as parábolas utilizou os talentos de forma equilibrada, de forma eficaz, de forma produtiva, enfim, são as pessoas que souberam dignificar os talentos que já puderam conquistar diante dos esforços próprios, diante da luta interior, diante dos próprios passos, e multiplicou esses recursos que Deus ofereceu em favor da humanidade e das pessoas. E disse, porém, ao outro que havia utilizado de forma temerosa, com medo, né? E que enterrou o talento na terra. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conheci-te. Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntai onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com juros. O que significa isso nas linhas da compreensão da nossa existência, né? Saindo do simbolismo, porque Jesus utilizava a parábola utilizando os recursos, utilizando a cultura, utilizando o entendimento da época, para que as pessoas pudessem compreender. E ao mesmo tempo encerrava o ensino moral que iria perdurar por todos os séculos. Não é? E o que significa o banqueiro, né? Na parábola, como que nós podemos traduzir? Significa a vida. Significa que o recurso que eu tenho e que eu transfiro para a vida, não é? Que seria o banqueiro, ele se multiplicará a própria vida, o próprio ambiente que nós estamos irá se encarregar de multiplicar as ações do bem que nós iremos fazer com o nosso talento, tá? E lembrando na questão da diversidade de talentos, nós precisamos também compreender que está numa questão do Livro dos Espíritos, se eu não me engano, a 804, em que o Kardec pergunta aos espíritos: por que Deus não favoreceu o homem, todos os homens, com as mesmas aptidões? E os espíritos respondem que é para que o homem concorra para os desígnios de Deus, ou seja, para com todo o complexo do ambiente em que vivemos. Nós estamos num planeta que tem seus recursos e as suas necessidades. O homem precisou vencer a intempérie. Para vencer a intempérie, ele criou o quê? As casas. E com as casas, com o avanço, nós criamos que área? A área da engenharia. E quem daí nasceu da engenharia? O engenheiro. Nós precisávamos trabalhar, e aí nós temos o talento que chama-se engenharia, ou o engenheiro. Nós precisamos cuidar da nossa saúde.
nós precisamos entender as adversidades orgânicas que ocorrem. Aí nasceu o quê? A medicina. Da medicina nasce o talento do médico. Nós precisávamos nos instruir, nós precisávamos desenvolver a inteligência, a cultura. Diante disso nasceu o quê? Nasceu a educação, a pedagogia, e nós temos o talento dos professores. O ambiente que nós vivíamos era necessário trocar objetos, era necessário trocar alimentações. Nós criamos o quê? O ambiente do comércio, né? E nós temos o quê? O talento dos comerciantes. Nós tivemos que desenvolver princípios de relação entre as sociedades. E aí nasceu o quê? Nasceu o direito, o talento dos nossos juristas, dos nossos advogados. Nós necessitávamos que tivéssemos as pessoas que cuidam da nossa natureza. Nasceu aí agora a ecologia, os nossos trabalhadores, os nossos cooperadores que trabalham tanto para estudar a ecologia. Enfim, estou citando aqui alguns exemplos. Nós necessitávamos de cultivar alimentação para comer. Nasceu o quê? Agricultura. Então, o talento da agricultura. Mas, como principal, nasceu o princípio da convivência. Na convivência nasceu o quê? O talento das famílias. Dentro das famílias nasceu os talentos. O esposo, a esposa, os filhos, as filhas, e os avós e avós, enfim. Então nós vamos percebendo que para poder atender às necessidades do nosso mundo, cada um teve que ter uma vocação, teve que ter o quê? Um talento. E através desses talentos é que perguntamos. É como se fosse o momento da parábola que aquele homem retorna depois de muito tempo e venha constatar o que foi utilizado com os talentos. Então, cada um de nós precisamos analisar o que estamos fazendo desses recursos que são empréstimos para cada um de nós. Devias então ter dado para o banqueiro, né? Então, o que nós estamos oferecendo para a vida com esses talentos que nós temos? Você que é médico, você que é advogado, você que é engenheiro, você que é educador, você que é pedreiro, você que é da área de sistemas, você que é um comerciante, você que trabalha com comércio exterior, você que tem o trabalho no lar, né? Trabalha no lar, nós todos que convivemos em família, todos esses recursos que temos também da saúde e da inteligência. O que nós estamos fazendo? Estamos só nos beneficiando ou estamos utilizando de forma que venha a ajudar aquelas pessoas que necessitam da nossa tarefa, da nossa vocação, do nosso talento? Devias ter. Tirarei, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que não tem, ou o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Então, é uma questão de lógica, não é? Todo aquele que tem e que produziu em favor da humanidade com seus talentos, por exemplo, a mediunidade, né? O que está os médiuns, os oradores, seja aqueles independente na casa espírita, mas também os outros religiosos, né? Cada um na sua forma de interpretar os ensinos do Evangelho de Jesus. Enfim, cada um de nós, como que estamos utilizando esses talentos, não é? E
todo aquele que utiliza todos esses recursos de forma adequada, produzindo o bem para o meio que se circunda e para a humanidade, e essa pessoa, ela promove-se espiritualmente. E por uma questão de mérito, por uma questão natural de promoção espiritual, é natural que irá avançando na cadeia da evolução e irá recebendo nesses outros patamares evolutivos outros recursos que lhe irão cooperar para novos avanços até atingir a perfeição, até atingir a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta só é de Deus, mas a perfeição relativa, a qual atingiremos num nível de poder cooperar com Deus na sua criação, na manutenção da vida e do universo, cooperando com o Criador, nós, por mérito, vamos adquirindo. Agora, aquele que negligencia o recurso, aquele que utiliza mal o recurso que tem, aquele que está desviando do exercício do bem na sua área de trabalho, seja qual for, no seu compromisso com a família, no seu compromisso com a sociedade, no seu compromisso social, político, enfim, cada um de nós que ao utilizar de forma equivocada, desequilibrada, não é? Ela será tirada. O que significa isso? Que é retirar esse recurso? Representa o processo de provação aqui, o que trevas exteriores e ranger de dentes, que haverá pranto, nada é que o processo de expiação. Ou seja, nós estaremos colhendo o que semeamos. É natural. Não é Deus que está nos castigando. Não é Deus que está nos punindo. A parábola do talento mostra bem que não é Deus que criou o mal. Quem cria o mal, quem cria o desequilíbrio é nós. Deus nos dá os recursos para o nosso crescimento. Deus nos dá os instrumentos para a nossa evolução. Como nós utilizamos, é justamente a responsabilidade é nossa. Portanto, Deus não criou o mal. Deus não criou, não poderá castigar, não poderá punir, porque primeiro ele é amor, por excelência. O que ocorre é que ele criou uma lei infalível, que controla o nosso livre-arbítrio, que é a lei de ação e reação. Nós temos a nossa livre ação, mas existe uma lei que é o amor e o bem. Tudo aquilo que desvia do amor do bem traz de forma passageira o mal, a dor, o sofrimento. Então, aquele servo que pegou o talento e usou de forma equivocada, ele está simplesmente... Não é que Deus mandou ele para algo, para sofrer. Não, ele já está sofrendo pela sua própria atitude de ineficiência, de medo, não é? E utilizando mal esse recurso. Então, por isso que nós podemos entender a questão das trevas exteriores, que haverá pranto e ranger de dentes. Mas veja, aqui na parábola não está falando que é eterno. Está falando que passará por dores e dificuldades. Mas aqui a parábola não diz que é eterno, não é? Por quê? Porque justamente Deus é amor. E Deus, ele ensejará a cada um de nós, mesmo que utilizamos mal o talento, como outras oportunidades de aprendizado. Muitas vezes sem aquele recurso que nós não soubemos aproveitar. E agora nós vamos ter que valorizar de forma adequada
aquilo que nós não soubemos aproveitar de forma equilibrada, de forma justa, no sentido de bem à humanidade e de bem ao próximo. Nós queremos aqui, para finalizar a nossa reflexão, dizer um exemplo muito interessante para nós. Nós temos, dentro do cristianismo, Paulo de Tarso, que antes de ser cristão, ele era judeu e ele era chamado de Saulo, né? Saulo de Tarso. Muito bem. Veja que ele recebeu um talento. Ele recebeu um talento. Inteligência. Ele recebeu todos os recursos que facilitaram a ponto de ele ser doutor do Sinédrio, né? Com toda a eloquência. Enfim, só que esse talento, de certa forma, ele foi demonstrado para ele, principalmente através de Estevão, o primeiro apóstolo, mártire, vamos dizer assim, o primeiro mártire do cristianismo. Foi-lhe mostrado um outro talento que complementaria esse talento. Só que ele, que fez com esse talento que foi lhe apresentado por Estevão, que era Jesus de Nazaré, ele que estava vinculado aos judeus, o que foi feito? Ele passou a perseguir os cristãos, a ponto de ir ao encontro de Ananias, que havia convertido Abigail, a sua noiva. Ele então, com ódio, com rancor, ele vai buscar Ananias, e quando ele chega à porta de Damasco, o que ocorre? Ele encontra Jesus. E Jesus então ali pergunta-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Não é? Então ele pede que Saulo entre na cidade e que será orientado, que ocorrerá. Ananias o procura, desvenda-o daquela cegueira espiritual que estava no seu corpo físico, e ele passa ali então ser o apóstolo da gentilidade, o vaso escolhido. Porque quando Jesus procura Ananias, vá à rua direita, porque ali está meu vaso escolhido, não é? O que ocorre? Um exemplo muito importante para nós, que mesmo que Saulo não estava valorizando o novo talento que vinha agregar ao talento que ele já tinha, ele estava adormecendo, que é a terra, de colocar na terra. A providência divina, no caso Jesus, lhe dá outro ensejo, outra oportunidade, para que ele ali tome uma decisão. Aí ele desterra aquele talento que ele pôde ouvir com Estevão. Por isso eu sugiro que leiam o livro Paulo e Estevão de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, quando ali, na Casa do Caminho, que é o primeiro porto de atendimento de amor no cristianismo, ele mantém um debate com Estevão. A partir daquele momento, lhe é colocado um novo talento a ser desenvolvido. Então, todos nós temos ensejos de que, mesmo estando conduzindo mal o nosso talento, Deus nos fornece oportunidades para que aquele talento que nós estamos enterrando, que são as nossas ações equivocadas, para que nós despertemos e passamos um novo caminho, reestruturamos com um novo caminho, ressarcindo e refazendo a nossa postura e multiplicando os nossos talentos. Que todos nós possamos e saibamos utilizar de forma
equilibrada os nossos talentos. Não tenhamos medo dos talentos que Deus nos deu. O que nós temos hoje é porque Ele, o Criador, as leis divinas, sabem que nós temos total condição, total competência para finalizar a nossa jornada com êxito, com mais vitórias, com mais acertos e menos erros. Que Jesus, o nosso divino mestre, nos ampare, nos abençoe, Ele que nos oferece a cada dia talentos e oportunidades para a nossa paz e para a nossa alegria. Orlando, boa noite de novo. Boa noite. A Letícia está surgindo aí. Estava no cantinho aqui escondido. Tá certo. Gente, muito obrigado de novo. Vocês sabem que é uma alegria, embora a gente não possa estar pertinho aí com o contato físico, nós temos essa magnífica ferramenta que a gente está conseguindo, inclusive, se ver mais do que antes, né? Então, nós temos que agradecer, mas agradecer muito o carinho de vocês, de ter disponibilizado esse tempo para estar com a gente. Depois vocês conseguem dar uma olhada nos comentários, todo mundo muito agradecido, se vocês quiserem acompanhar. A Aninha está mandando um beijo para você, Letícia, que tinha mandado um beijo. A Eva, o pessoal do centro, no geral. Então está todo mundo aí com a gente. Ó. A Eva está mandando um beijo. Está aparecendo aí. Ó. Um gente, beijo enorme. Olha lá. Ó. Muito obrigado. Beijo, Eva. Beijo, Ana. Está todo mundo por aí. Ó, a Alessandra lá de Orlando, que estava com a gente lá. Lá de Osasco. Lá de Osasco, está aí mandando um beijo para vocês. Um abraço, Alessandro. Fica com Deus tá aí. Saudade de vocês. Gente, muito obrigado de novo. E que a gente logo se encontre para poder matar essa saudade que está grande. Certeza. Ok, tá bom? Só lembrando que depois fica disponível no YouTube, o pessoal não está acostumado, mas a gente manda o link para todo mundo, tá bom? Ok, querido. Fica com Deus. Muita paz. Vocês também. Abraço. Beijo para vocês. A todos. Tchau, tchau.